com 140, você consegue comprar um inteiro da cesta básica, mais 20% dela. Houve um aumento, um ganho real de 20%. Esse resultado também vai ser o quê? 1,2. Ganho real de 20%. Você pode trabalhar dentro dessa lógica, tá? Fazendo o quê? Uma indexação. Essa ideia você pode também levar para quê? Desvalorização da moeda. Lembra sua avó? O que ela fazia com essa nota de R$100? Se você tiver uma nota de R$100 em casa, que eu acho raro isso, é difícil hoje em dia, né? Você ter uma nota de R$100. Pega essa nota e coloca debaixo do colchão. Depois de um tempo, você calcula a inflação do período e verifica se você consegue ainda comprar a mesma coisa. Com certeza não. Se houve uma inflação de 40%, você não vai conseguir comprar o que você comprava com aquela nota. Essa nota foi desvalorizada, o que a gente chama de desvalorização da moeda. Então você vai comparar 100 com aquele 100 mais a inflação. Basta você fazer essa razão que você vai ter a desvalorização. Tudo bem, gente? Isso aqui é um ponto bastante cobrado nos concursos de fiscal. Fique atento. Qualquer dúvida, você tem aqui o meu e-mail, ruas@cursomultiplo.com.br. Você pode mandar qualquer pergunta para a gente e a gente está aí à disposição para ajudá-los. Tá ok, gente? Muito obrigado e até a próxima. Eu converso agora com o professor Tiago Queiroz, que está aqui ao meu lado, professor de Direito Administrativo, e hoje vai esclarecer algumas dúvidas, que basicamente são as dúvidas da maioria dos candidatos. Por exemplo, controle externo da administração pública, controle de mérito, controle de legalidade, como é que funciona isso? Eu selecionei aqui algumas perguntas e vou pedir que você, de uma forma objetiva, procure dar uma luz no fim do túnel para os candidatos que estão apreensivos. Por exemplo, a primeira, quem está com nome sujo no SPC e no Serasa, pode se inscrever, não tem problema nenhum, fazer concurso público? Bom, a pessoa que está com o nome negativado, restrito de serviço de proteção ao crédito, ela pode sim fazer o concurso público, digo mais, pode e não poderá ser eliminado. Uma vez que a negativação do nome do indivíduo pode decorrer de circunstâncias que simplesmente ali fogem exatamente do controle do indivíduo, onde, por exemplo, ele ficou desempregado, por isso parou de pagar uma conta de telefone. Então, teve seu nome negativado. Ele não pode ser eliminado, porque seria uma discriminação desarrazoada. Exatamente, ele, ao ingressar no cargo público, ele pretende, ele almeja, e eu vejo isso com os meus alunos, essa experiência de anos de concurso público tem demonstrado isso. Que o objetivo da pessoa é sim ter o nome limpo, sem nenhum problema, não só dos candidatos de concurso público, como qualquer cidadão. Então, essa eliminação violaria certamente o princípio da razoabilidade, bem como violaria, inclusive, tem no estado do Rio de Janeiro, lei estadual, nesse sentido, proibindo que o candidato fosse eliminado em função da negativação do nome. Segunda pergunta, com relação a terceirizados e contratados na administração, que faz concurso público e mantém seus quadros terceirizados e acaba não chamando ninguém, o que o candidato pode fazer? Bom, esse é um problema. A Constituição de 88 trouxe a obrigatoriedade para provimento de cargos efetivos em empregos públicos ao concurso público, que antes, como é sabido, existia a possibilidade da pessoa ingressar sem prestar concurso. E o que a administração começou a fazer? Já que hoje é obrigada a prestar o concurso, ela passou a terceirizar o serviço ou então efetuar o contrato direto, contrato temporário por excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, sul-nono da Constituição. A terceirização, que é uma relação triangular, a administração pública, a União, por exemplo, contrata uma empresa, a empresa contrata a mão de obra e presta serviço para a União. Triangulação, terceirização, 3 partes. Existe a contratação direta, que é efetuada diretamente junto ao indivíduo.
Bom, o que tem ocorrido, a administração pública tem feito concurso público, entretanto, tem terceirizado os serviços ou efetuado contrato temporário. Eu vou aqui sacar 2 exemplos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, temos nos presídios do Rio os agentes penitenciários, onde simplesmente o secretário estadual de administração penitenciária do governo anterior, onde era subordinado a Rosinha Mateus, e hoje o novo secretário subordinado a Sérgio Cabral Filho, ele lá mantém exatamente cooperativas, chamada COPM, cooperativas ali contratadas para colocar essa mão de obra sem, diga-se de passagem, licitação pública, passando ali determinados vultos, determinadas importâncias que já somado ao longo dos anos chega a aproximadamente 15 milhões de reais do seu dinheiro público. Bom, e os contratos temporários também, que fazem sem um concurso. No caso do agente penitenciário, há concurso público vago, foi feito ano passado, entretanto a administração pública não chama. E gasta-se muitíssimo com a mão de obra que, diga-se de passagem, não foi treinada, não é qualificada. Cabe também destacar o problema que ocorre aqui com os professores na rede estadual de ensino, onde o Estado do Rio de Janeiro contrata diretamente o pessoal com a simples análise de um currículo, sem, ao invés de chamar os candidatos aprovados no concurso público. Concurso esse que foi feito no ano de 2004, que de 2 anos prorrogável por igual período, termina, portanto, só em 2008, janeiro de 2009, foi homologado em janeiro de 2005. Portanto, a validade é de 4 anos. E a administração pública mantém lá os contratados temporários por excepcional interesse público, alegando que não há vagas para os cargos de professores da rede estadual de ensino. Certamente isso viola o princípio da moralidade administrativa, da razoabilidade. Digo mais, a lei estadual nesse sentido, obrigando, dando prioridade ao concursado. Todavia, a administração pública chama os contratados. Viola, portanto, lei, logo viola também o princípio da legalidade, esculpido no artigo 37, caput da Constituição. Tiago, a 4ª pergunta. Aquele candidato que, de alguma forma, se sentiu lesado, garfado numa determinada questão de sua prova, de múltipla escolha, ou até não concorda com a correção de uma prova discursiva que ele fez, e aí, então, ele vai recorrer, recurso administrativo. A banca nega e, às vezes, nem fundamenta. O que ele pode fazer? Bom, são 2 situações, né? O recurso administrativo, como você colocou, e o recurso e a ação judicial. Em relação ao recurso administrativo, a administração investida do princípio da autotutela pode ela mesma corrigir a falha. Muitas vezes ela não corrige. Ela faz vista grossa, apesar de ser um erro evidente. Claro, eu que sou professor, milito aí nessa área de concurso há vários anos, percebo isso, questões erradas, às vezes até com fundamento em lei que já foi revogado em 2002 e 97. Bom, o candidato, em relação a essas questões objetivas, múltipla escolha, são 2 situações. Se não tiver previsão no edital cobrar aquela matéria, um caminho, aí temos um caminho para poder anular essa questão, e um outro caminho é exatamente daquela questão que está, sim, no edital do concurso à matéria, entretanto é toda errada. Vamos lá, em relação a essa questão que está fora do edital, facilmente aí poderá ser anulado. E a administração às vezes reconhece, às vezes não. Exemplo, é engenheiro do BNDES, do último concurso público, tinham lá 2 questões discursivas que simplesmente estavam fora do edital. Em relação à questão que está dentro do edital, entretanto possui 2 respostas, tende o judiciário não analisar esse tipo de questão, salvo quando essas ações são embasadas com alguma perícia. Por exemplo, às vezes questões de português, a Academia Brasileira de Letras tem efetuado pareceres no sentido de fundamentar a anulação das questões, e alguns juízes têm determinado perícia corretamente, onde busca ali efetuar a análise dessas questões. Já em relação à prova discursiva, a prova discursiva, assim como qualquer prova, qualquer etapa do certame, deve ser pautada em cima de critérios objetivos e científicos.
jamais através de